Oiê! No episódio de hoje, aqui na F5, a gente vai fazer algo totalmente diferente do que a gente costuma fazer. E nós esperamos que vocês gostem desse formato. Vai ser um bate-papo, literalmente, sobre um assunto que eu e a Mica a gente gosta muito. E para quem acompanha a gente aqui há algum tempo, já sabe que a gente gosta de muita coisa, mas a gente está falando de livros. E óbvio que quando a gente fala de livro, a gente está falando de romance. Então, não que a gente também não goste dos outros estilos de livro, não é isso. Mas vocês sabem que eu e a Mica, romance é tipo assim, é com a gente mesmo. Então, a gente está aqui para falar sobre um livro super em alta, maravilhoso, esplêndido. Olha, tenho nem elogios, tenho nem palavras para descrever como esse livro é bom, mas eu vou deixar a Mica revelar isso para vocês, o nome do livro e quem é a autora. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre as nossas impressões sobre esse livro. A gente leu juntas, inclusive. E aí a gente vai falar um pouquinho o que a gente achou, pontos negativos, pontos positivos, enfim, é a nossa opinião e a gente espera que vocês gostem desse formato de podcast. Diferente dos romances que eu e a Audrey estamos acostumadas a apresentar para vocês, esse aqui, ele fugiu, assim, no sentido de que ele não é... Ele tem a mocinha e o mocinho, mas ele envolve questões que não são, entre aspas, e aí coloque um ênfase no aspas, não são de realidade. Então a gente não tá falando de uma garota e um garoto comum. Esse é um gênero que ele é muito conhecido por ser, como a linguagem popular diz no mundo da leitura, um esquema de pirâmide. Porque às vezes você acha que vai ler um livro desse gênero e quando você vê, tem 30 livros por trás para continuar e acaba que desgasta um pouco a leitura, né? Então a gente vai falar hoje de um romance que também se encaixa no gênero de fantasia. E ele ficou muito famoso, ficou muito falado nas redes sociais há pouco tempo, porque é uma escritora que também é muito popular no TikTok, no Instagram, etc, etc, que é a Ali Hazelwood. E o tema de hoje é sobre o livro Noiva. Assim, eu como uma pessoa que gosta muito de romance, esse livro era inevitável. Assim, era uma leitura que eu faria, independente se fugia totalmente do gênero que o Ali Hazelwood escreve, porque para quem não sabe, é uma escritora que fala muito sobre mulheres na ciência. E por mais que as pessoas falem muito, mas os livros da Ali Hazelwood são uma repetição um do outro, eu acho muito bacana ela expandir isso da área da ciência. Não é uma jornalista, não é uma garota que tem um emprego assim, que é, vamos supor, recepcionista, não fala de CEO. Então, assim, a proposta dela sobre falar de mulheres na ciência me interessou muito. E o livro Noiva saiu totalmente da curva. Primeiro que eu acho que a minha edição é linda, gente. Antes da gente começar na história, eu tenho que falar dessa edição, que é a capa dura, ela vem com a ilustração bidimensional. Ela é linda, 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 linda. Enfim. E esse livro fugiu muito da curva e eu gostei muito dele. Foi um livro que eu consegui ler em 3 dias, porque eu peguei um feriado que emendava, né, no feriadão. Eu não tinha planos pro feriadão, e aí eu arrumei um plano que era ler Noiva. E quando eu vi, eu já tinha terminado e tem 300 mil post-its marcando aqui. E eu acho interessante ressaltar que a Mica é expert em Ali Hazelwood, tá? Esse é o segundo livro que eu leio dela. Eu li A Hipótese do Amor, que também acho que foi um dos maiores sucessos dela. E li Noiva, mas a Mica ela já leu basicamente todos os livros da Ali. Então acho que ela tem mais propriedade para falar. E aí quando a gente viu, né, acho que a gente viu juntas assim o anúncio, né, do lançamento do livro,
ou foi a Mica que me falou. A Mica sempre, inclusive, vou deixar aqui uma observação. A Mica fica me mandando post de livro de lançamento, ela quer me falir, tá? Então, só vai ficar essa observação aqui. Se eu não me engano, ela me mandou o link desse livro. Aí a gente comprou o livro, ela leu antes assim, tipo, ela lê mais rápido, né? Ela leu mais rápido do que eu. E, gente, fabuloso. Fabuloso. Eu nunca tinha lido esse estilo. Eu não tenho, assim, um costume de ler esse estilo de livro de fantasia com romance. Nunca tinha lido, se eu não me engano. Não tô me recordando de nenhum. Mas eu gostei bastante. Mas a Mica tem mais propriedade para falar sobre a escrita da autora. A gente tem a edição de luxo, né? Tanto a Mica quanto eu. Acho que é assim que fala, edição de luxo. Essa edição chique de capa dura e a ilustração é diferente, né? Tem um tchan. E assim, maravilhoso. Eu acho que, como diz a Mica, é o sabor. Essa edição é o sabor desse livro. E não que eu não goste dos outros livros, né, com capa de brochura, mas esse livro de capa dura, livros de capa dura, eles mexem com o nosso sentimental, não mexe, Mica? Mexe muito. Mexe também com o bolso, né? Porque, assim, é um investimento que a gente acaba fazendo. Só que aí, quando ele chega nas suas mãos, com essa capa, com essa ilustração, que assim, vocês não conseguem visualizar agora, mas eu vou deixar lá no nosso Instagram uma foto do livro, de como ele é. Vocês vão ver que ele tem uma ilustração aqui do lado. A capa dele é dura. A caligrafia, ela é toda voltada para esse âmbito mais sobrenatural. Então, assim, o investimento, e eu vou falar investimento, não vou falar custo, foi salgado? Pode ser, dependendo de como você vê. Mas ele vale a pena porque ele ganha muito seu coração. E quando você consegue pegar o livro assim, como eu sempre digo, é um sabor, é um tempero, sabe? Não, e outra, quando a gente pega o livro na mão, a gente esquece tudo. Boleto, todas as coisas, todo. Se fui triste, neste momento não sou mais, sou apenas feliz. Fora que vem um mimo, né? Que fica aqui também a nossa observação, editoras, melhorem, por favor. É lindo um mimo, uma gracinha, mas é literalmente um mimo. Eu queria, tipo, ser muito mimada pagando o valor que a gente pagou nesse livro. Mas, enfim, foi um investimento, como disse a Mika, né? Mas como não é só a capa que conta, o conteúdo é o principal, a gente vai contar para vocês um pouquinho do que é a história. Pode ficar tranquila, não vai ter spoiler. A gente vai dar só um resumo do que provavelmente você que lê romance, que visita o TikTok, que acompanha a Ali Hazelwood, ou você que, enfim, acompanha essa questão dos romances, já conhece. Mas a gente vai dar uma frisada para quem ainda não conheceu e para quem possa interessar. O livro Noiva, ele fala do mundo sobrenatural, como a gente citou, especificamente de vampiros e lobos convivendo com os seres humanos. Então é uma realidade onde os vampiros e os lobos tentam manter a paz entre os povos, entre eles e junto com os seres humanos. É claro que a Ali Hazelwood, como eu disse para vocês, ela já fugiu do nicho padrão que a gente encontra no romance. Ela escreve sobre mulheres na ciência. E no livro Noiva, que é o livro mais diferente que ela já publicou até agora, não seria comum aqueles vampiros que brilham ou os lobisomens que parecem humanos até a segunda página, né, que é quando eles se transformam. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de frisar, e que foi uma das coisas que eu gostei muito nesse livro, é que, primeiro, os lobos, no mundo da Ali Hazelwood, eles são seres mais fortes que os vampiros. Por quê? Houve um certo desgaste com relação à comunidade de vampiros, e aí eles têm um certo modo para sobreviver. Mas os lobos são seres mais fortes que os vampiros. Claro que, se a gente olhar outras obras, isso gera discussão, porque, por exemplo, em Crepúsculo as pessoas podem falar que os lobos eram mais fortes que os vampiros, mas não é essa a impressão que você sente ao olhar.
pelo menos de primeira, quando você não tá pensando no crítico, mas conhecendo a história. Outra coisa é que as características físicas desses seres sobrenaturais no mundo da Allie Hazelwood também são diferentes. Então, assim, ela não é uma vampira que brilha no sol, ou ela precisa realmente de um anel para poder sair no sol, mas eles são realmente uma outra realidade. Por exemplo, os vampiros aqui, eles têm um modo próprio de se alimentar, que a princípio pode parecer, mas eles dão uma explicação do porquê eles se alimentam desse jeito. Os lobos têm características físicas que dão a entender que, tipo assim, se você olhar para ele, você sabe que é um lobisomem, apesar dele não estar na forma de lobo. Cada um com suas pequenas características. Eu não vou dizer quais são essas características, porque isso é um spoiler e eu prometi que não teria. A história roda em torno de uma vampira que precisa ir pro território dos lobos, dos licanos, por conta de um acordo que os povos fizeram entre si. E essa vampira, diferente do restante do povo dela, não é nada convencional. Primeiro porque ela passou muito tempo vivendo com os humanos. Os humanos, de certa forma, sabiam que ela não era humana, mas permitiram, ali, entre aspas, que ela convivesse com eles. E depois ela precisou ir para o território dos licanos, que é onde ela conhece o Alpha, e aí isso não muda, né? O Alpha que manda no bando, obedece, ele diz senta e todo mundo sentou, no sentido bem literal mesmo. E aí eles precisam trabalhar juntos, porque aconteceu uma situação que envolve os dois, que antes não sabiam que os dois povos estavam envolvidos. E nisso, tem a pegada meio cômica, que é uma questão da Allie Hazelwood. As personagens femininas dela sempre têm um humor mais ácido, uma questão mais sarcástica, e a personagem desse livro não é diferente. O nome dela, eu vou revelar porque também não é um spoiler, você, como eu disse, se você acompanha já sabe. O nome dela é Misery, que na tradução do inglês significa miséria. Então, tipo, essa personagem já tem todo esse humor ácido, já desde o nome da personagem. E o personagem masculino, que é o Alpha, é o Louis, que é um lobo. E, assim, eu acho que, de forma muito esquisita, esse casal funcionou muito bem. Então, assim, os dois vão precisar trabalhar juntos, a Misery e o Louis, pra resolver essa situação e alguns outros percalços que acontecem no decorrer da história. Não, e eu quero fazer aqui um adendo, que enquanto a Mika tava falando, eu tava aqui rindo, porque ela falou, ai, que brilho, que brilho. Ai, gente, eu amo Crepúsculo. E quando ela falou do anel, se tem alguém, não sei, né, quais as faixas etárias da galera que ouve a gente, mas se tem alguém que é muito novinho e não pegou essas referências de anel e de brilho, gente, Crepúsculo e The Vampire Diaries, que assim, tudo. Eu acho que um dos motivos de eu querer ler esse livro, primeiro, porque a Mika me convenceu. Segundo, que eu gosto muito desse negócio de lobo, vampiro. Eu gosto de Crepúsculo. Eu gosto de Diário de um Vampiro. Então não tem como a gente não ficar curioso para ler um livro que fala de lobo e vampiro. Então, meu Deus. Eu fico muito emocionada. Eu gosto muito de ler coisas assim que, tipo, me façam lembrar de outras coisas, sabe? Então aqui Nossa, eu ficava pensando muito assim em Crepúsculo, em Diário de um Vampiro, e aí em algumas partes assim que eu li, eu ficava, nossa, eu acho que eu vou assistir de novo. Ai, nossa, olha isso que engraçado. Ai, não, porque no Crepúsculo foi assim. Não, porque no Diário de um Vampiro foi assim. Então, eu gosto, assim, ai, gente, ter experiência. Ai, Audrey, mas é uma série ou um filme muito ruim. Gente, tô nem aí. É a experiência, é a minha bagagem. E, ai, muito bom. Mas, assim, como a Mika falou, o livro,
ele vai girar em torno aqui do casal e da dificuldade que eles têm. Afinal de contas, é uma vampira e um lobisomem, né? Um licano. Então, eles vão enfrentar várias coisas. E fora isso, fora assim, né? Eles serem de espécies diferentes. Aí tem as famílias, né? Que são diferentes. E aí eles estão nesse casamento que é um acordo, toda essa loucura. Ainda tem os humanos. Esse rolê todo. Ainda tem os humanos. Então, tipo assim, olha, como a Mika falou, humor ácido, tá? A Misery, maravilhosa. Humor ácido, ácido, ácido. E você dá risada com as coisas que ela fala. Eu, assim, achei demais. Ai, olha, eu tô até suspirando, porque o personagem masculino, tudo, 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 tudo. Sabe assim, tudo? Tudo. Mika, você quer falar alguma coisa do tudo? Acho que eu vou até trocar o nome dele, vou pôr o nome dele de tudo. Porque, gente, como pode. E aqui, outra observação. Esse episódio vai ser cheio de observações. Como podem escritoras mulheres escreverem personagens masculinos tão bons? Amigas, não. Vocês não podem fazer isso. Pode começar a colocar mais defeito nesses personagens, porque a gente fica toda iludidinha. Ai, Audrey, meu Deus do céu, é um livro, é um lobisomem. Não interessa. Não interessa. Tá bom? Se você é leitora, assim como eu, e você fica assim, ó, toda emocionadinha, toda, né? Como, ó, tô emocionada. Perde até as palavras. Por gentileza, escritoras, melhorem, tá? Mika, a palavra é sua, porque eu tô muito emocionada. Assim, como a Adri falou, eu sou uma pessoa que acompanha muito a Ali Hazelwood. Eu já li, hoje ela tá com um 6º lançamento, se eu não me engano. Ela tá no 6º livro que ela acabou de lançar, que inclusive eu acabei de receber. Eu recebi hoje, no dia dessa gravação. Eu sou uma pessoa feliz no dia que eu estou gravando esse episódio, porque eu estou falando do livro dela e recebi um outro livro dela. Mas enfim. Os personagens masculinos da Ali Hazelwood é fora do comum. Tipo assim, e talvez pra você que não consome esse gênero literário, você talvez não me entenda, e tudo bem, porque não é especificamente, você não é um público específico da Ali Hazelwood, não é um livro direcionado pra você, pro que você consome. Mas essa fala agora é pra quem consome romance, pra quem gosta de ler. E assim, os personagens masculinos dela é fora do comum, gente. Eu li e assim, tem os que você gosta menos, mas o gostar menos não significa que você não gosta. É só que o cara não conseguiu alcançar o padrão dos outros personagens literários masculinos dela. As femininas, das formas possíveis, têm as suas questões e assim, elas sempre me trazem essa sensação de, tipo assim, cara, eu vou ler um livro da Ali Hazelwood, eu sei que o personagem masculino tem grande chance de ser um cara incrível e que a feminina vai me fazendo dar risada. Então, assim, boa parte das risadas que você dá, e aí voltando pra noiva, boa parte das risadas que você dá é principalmente pelas personagens femininas. A Misery e o restante das outras personagens também trazem essa sensação por estarem em volta e envolvidas ali no enredo. E eu queria fazer um outro destaque, como a Audrey falou, vão ter muitas observações e eu vou fazer muito destaque, é que tem uma personagem chamada Ana nesse livro. E guardem esse nome, simples, 3 letras, Ana. Porque essa personagem, ela vai dar o tom necessário para esse livro aqui ser uma das suas melhores leituras de 2024. Ou, enfim, quando você lê, não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas assim, Noiva é aquele livro que vai te tirar da ressaca literária. Se eu não me engano, eu tava de ressaca literária quando eu li ele. Enfim, eu parei tudo que eu podia para ler e depois me deu aquela sensação de tipo, meu Deus, eu devia ter lido mais devagar, porque ele é muito bom, só que ao mesmo tempo foi tipo, graças a Deus que eu li esse livro, porque ele é muito bom. Então, assim, é divertido, é cômico, é sobrenatural, e não, gente, não tem continuação, tá? Respeitando
todas as escritoras de fantasia, porque eu já consumi muito também. Faz um tempinho que eu não leio. A história de vocês é muito válida, as continuações são, tenho certeza que para quem consome, para quem é público de fantasia, são muito boas. Mas é que, às vezes, eu, Michele, sinto essa necessidade de ler um livro de fantasia que tenha um único volume. E Noiva me trouxe isso. Então, assim, eu acho que meio que esse episódio é um grande Você Indica. Ele é da editora Arqueiro. Você consegue esse livro. Hoje tem a outra versão que é um pouquinho mais barata do que essa edição de luxo. Se de repente não for uma opção, ou você, quero saber, ou não, você consegue na forma digital também. Fiz um pouco de merchan aqui da Arqueiro, né? Enfim, gente, é uma leitura que vale a pena. E principalmente eu vou deixar o convite, porque assim, tem duas coisas que eu falo para as minhas amigas consumirem. Se elas vão consumir, é difícil, mas eu sou insistente. E isso já aconteceu com a Audrey. A primeira era ouvir Taylor Swift. Ela ouviu Taylor Swift e gostou. Então, assim, eu estou, né, espalhando a palavra. E depois, a Ali Hazelwood, que eu me gabo, sim, gente, eu me gabo por isso, mas eu apresentei a Ali Hazelwood para ela com A Hipótese do Amor, que foi uma indicação da minha prima, e eu vou amar ela para sempre por isso. Então eu apresentei a Ali Hazelwood e a Taylor Swift, inclusive, vou deixar aqui também que tá tudo sincronizado, tá tudo ali, o universo, tipo, tá todo alinhado, porque a Ali Hazelwood cita muito Taylor Swift nos seus livros, porque ela gosta muito de Taylor Swift. Então ela já disse em agradecimentos, ela já disse no livro mesmo, os personagens já citaram a Taylor Swift. Em A Hipótese do Amor, a One Direction também é citado. Então, assim, foi meio que uma conspiração involuntária da Ali Hazelwood pra me resgatar pro clã dela. É isso, gente. Bom, tendo dito tudo isso, acho que não tem como você não ler esse livro. Ele, literalmente, esse episódio é um baita de um Você Indica. E eu só quero dizer que quando você pegar esse livro, além de guardar o nome da Ana, que a Mica falou, guarde bem a página 349, tá bom? Quando vocês lerem, tô me emocionando de novo. Quando vocês lerem a página 349, não tenho nada pra dizer, tá bom? Apenas aqui, vou ter que ler o livro de novo. Maravilhoso. Acho que, dito isso, não temos mais nada a dizer, a não ser leia Ali Hazelwood, tá bom? Leia Noiva. Esse episódio é específico para a Noiva. Se você quiser, a gente pode trazer outros livros da Ali, que aí, como a Mica falou, é uma pegada muito diferente do que a gente costuma ler nos romances. Não tem CEO, não tem, sei lá, secretária, ou não é nada juvenil. E aí, se vocês quiserem, comentem lá nas nossas redes sociais ou comentem aqui na caixinha do episódio que a gente vai trazer outros conteúdos sobre a Ali ou sobre alguma outra escritora que até pode ter um CEO, não sei, né? Vai ficar em aberto Mas assim, leiam Noiva, de verdade, leiam. Eu só vou fazer um último adendo. Assim, gente, eu acho legal comentar sobre isso porque é uma discussão válida no mundo literário que, assim, as capas dos livros nem sempre revelam sobre o conteúdo que está sendo apresentado. Eu acho importante dar uma olhada na classificação dos livros, tá? Porque eu sei que tem uma galera mais novinha que acaba escutando esse podcast ou que acaba consumindo sobre isso em outras plataformas e olha as capas e fala assim, beleza, tem uma ilustração aqui de uma mulher vestida de branco, ela tem uma orelha pontuda, lá, tem um lobo atrás dela, bonitinho, vou ler. Ou qualquer outro livro, e aí a gente ultrapassa a Ali Hazelwood e vai para todos os livros de romance. Você vê que são ilustrações e você pensa, esse conteúdo parece legal, eu vou ler. A capa hoje não fala sobre o conteúdo que está sendo apresentado em partes. Então, às vezes, é um conteúdo mais adulto. E como a gente está falando do livro Noiva e um pouquinho da Ali Hazelwood, a gente tem que deixar claro que são leituras adultas. Então, assim, são livros que contêm cenas eróticas. E, às vezes, isso pode confundir as pessoas, ou pode indignar, ou pode chocar, porque tem muita coisa explícita, tá? Então, assim, quando você for ler, se você se sentir confortável em ler esse gênero, pesquise sobre se é um conteúdo erótico ou não.
Tem muitos conteúdos bons que não envolvem cenas eróticas, que não têm descrições eróticas e que são muito bacanas, gostosos de ler. E a gente pode falar sobre isso em um outro episódio, trazer livros aqui como exemplo. Mas, como a gente falou do livro Noiva, eu acho legal deixar bem claro que tem partes eróticas, assim como todos os outros livros da Ali Hazelwood, exceto o livro Checkmate, mas como eu falei, isso vai ficar para outro dia. A gente falou que não ia deixar um Você Indica, mas eu vou deixar aqui rapidinho. Como a gente lembrou de Crepúsculo na leitura, eu acho legal que a gente lembra de Evanescence, a gente lembra da música Rosalind, do Bon Iver. Então, se você é um leitor que costuma ouvir música, eu acho que pode funcionar. De repente, fica aí, joga no ar e avisa a gente depois. Nossa, agora a Mika falou... gente, esse episódio não vai terminar, porque agora a gente tem muitas coisas aqui pra dizer. A Mika falou de Evanescence e tem uma música... Calm, alguma coisa, que ela é tipo um vampira. Gente, perfeito. Eu vou procurar o nome da música depois e a gente vai deixar na descrição como indicação, ou a gente faz um post, não sei, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais para vocês verem qual é a música. E aproveita, segue a gente lá nas redes sociais, aperta.f5, procurando por esse nome nas principais plataformas digitais, vocês vão encontrar a gente. Vocês também podem acompanhar o episódio no Spotify, no YouTube, enfim, fica ligado aqui para você saber quais vão ser os próximos episódios, os próximos temas. Se você quiser sugerir algum tema pra gente, se você gostou desse formato mais livre, assim, mais solto, comenta também pra gente, e aí a gente pode trazer outros livros, outras sugestões nesse formato. E acho que é isso, né? Eu sou a Audrey. Eu sou a Micaele. E não esquece de compartilhar com a família, com os amigos. Como a gente sempre fala aqui na F5, nós sempre estamos aceitando indicações. Então, se você quiser deixar nos comentários da plataforma que você está escutando, se ela tiver essa possibilidade. Se não, se você seguir a gente lá no Instagram, manda uma DM, deixa um comentário, um e-mail, um sinal de fumaça, qualquer coisa. Fiquem ligados nos próximos episódios e muito obrigada por nos ouvirem até aqui. E vocês já sabem que para se manter atualizados, apertem F5. Um abraço e eu te vejo no próximo episódio.